Hoje, nesta quarta-feira, nós vamos conversar com uma escritora. Na verdade, é uma escritora piauiense, que é a Denise Veras, que, por sinal, já se encontra aqui no nosso estúdio. Ela conquistou um prêmio perfeito, que traz o livro O Ventre da Medusa. Esse prêmio, na verdade, da União Brasileira de Escritores, e que na categoria de contos traz aí esta mulher maravilhosa. É a terceira mulher piauiense a conquistar esse prêmio. E o que é mais interessante, a única ainda viva, glória a Deus. E jovem, belíssima, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Hoje ela vem aqui para nos falar sobre esse concurso maravilhoso que deu a oportunidade dela, como uma piauiense, estar nessa revelação maravilhosa. E a gente que somos aqui do Bom Dia, a gente defende muito os livros, defendemos muito a leitura, apoiamos muito os nossos escritores, e saber que uma mulher maravilhosa, né, representa tão bem o nosso estado dentro desse mundo, né, das escritoras, para a gente é uma alegria. Me fala um pouco a respeito deste momento tão especial que é a Loba Festival Cultural, é isso? Bom dia, Vanusa. Bom dia. Obrigada pelo convite. A gente fica feliz de trazer você, principalmente numa quarta-feira. Muita gente teve tempo para ler, muita gente teve tempo para descansar, né, ter oportunidade de se aperfeiçoar ainda mais na boa leitura. A gente tem que incentivar as pessoas a ler. Eu sou uma defensora voraz disso. Eu gosto de acreditar que os livros eles vão dar oportunidade para a gente melhorar o mundo. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Oscar Niemeyer, e ele tem um trecho dele que me tocou bastante, que ele diz assim: eu sou otimista que o mundo possa melhorar, as pessoas aqui não. Eu acho que os livros fazem parte desse processo. O Loba Cultural foi um evento, um concurso nacional, que com esse livro aqui eu fui semifinalista. Esse é o primeiro livro. Certo. Esse livro aí, ele foi o vencedor na Felipe, do ano passado. Sim. Primeiro lugar na categoria Crônicas, que é a Feira Literária de Piauí. E também foi semifinalista no Loba Cultural, um festival nacional que premia mulheres escritoras. Nossa, que maravilha! Quando foi que o mundo dos livros, da escrita, começou na sua vida? Me fala um pouco. Essa pergunta ela é sempre tão corriqueira, Vanusa, e eu nunca sei exatamente como responder. Verdade. É porque, na verdade, eu acho que a literatura faz parte de mim desde sempre. A vida toda, né? A vida toda. Você teve uma mãe que cobrava bastante a leitura, ou era algo muito de você? Você sempre gostou? A minha avó era escritora, Vanusa. Tá no sangue. Tá no sangue. Quando eu entrei aqui, eu estava falando pro meu marido que isso aqui para mim é tudo, eu tô tão em casa, porque a minha mãe trabalhava aqui. Minha mãe trabalhou aqui a vida toda e no outro jornal também. Então, como era o nome da sua mãe? Graça Veras. Graça Veras, maravilhosa. Você lembra dela? Quem é que não lembra? Outro dia eu estava no programa da Alexandra e ela: Denise, eu fui estagiária da tua mãe. Quem não lembra? Ela tem nome, né? Marcou e marca de uma certa forma, porque é como você disse, chegar aqui é se sentir em casa. E o que é mais interessante, nós temos o único jornal dentro do estado do Piauí, é do Sistema Um Dia de Comunicação. Grandes escritores, grandes profissionais, grandes comunicadores passaram pelo jornal também e fizeram parte do Sistema Um Dia de Comunicação. Não tem como a gente esquecer grandes nomes. Né? Pois é, e aí como eu dizia, eu me sinto muito em casa, porque a minha avó era escritora. Minha avó, quando mais jovem, quer dizer, quando mais jovem não, né? Quando viva, que ela é falecida, ela gostava muito de ouvir rádio. Naquela época, hoje o podcast ele é a versão contemporânea do rádio, né? Sim. Podcast é um rádio que você pode pausar. E a minha avó gostava muito de ouvir rádio, e ela escrevia e mandava os textos dela para a rádio, e o apresentador lia os textos dela. Então eu sempre tive muito contato. Se meus pais cobravam a leitura, nunca precisaram, Vanusa. Que bom, né? Meus pais nunca precisaram me cobrar isso, não, muito pelo contrário. Teve uma época, aquela época da adolescência, que a gente é rebelde,
Eu tive professores que me reclamavam porque eu passava a aula inteira lendo. Que interessante. Agora, eu acho que essa é uma... Por que eu toco nesse assunto? Eu acho que é sempre muito importante a gente trazer vocês para falar do valor de vocês, para falar, sim, dessa história, do teu valor representando o nosso estado, classificando ainda mais o nosso estado de forma positiva através da sua própria escrita, através de você como escritora, uma mulher, como a própria informação disse, viva e demonstrando esse apoio. Até porque, assim, uma das coisas que a gente percebe é que a era digital, ela trouxe sim o lado positivo. Hoje você consegue mostrar um trabalho desse para o mundo, maravilhoso. A gente tem os prós e temos os contras. Mas uma das coisas que me bate muito na tecla é de que agora, que eu acho recente e rápido, as pessoas estão entendendo que não basta só você ficar nesse mundinho só da rede social, sem observar e sem ter aquele desejo. Eu, inclusive, outro dia eu ouvi um pastor até, dizendo que as pessoas, elas acham que ler é um mundo para ninar, e não é. As pessoas têm que entender que a leitura é de fato importante, necessária, e que as pessoas têm que sentir prazer em ficar acordadas para fazer uma boa leitura. E não usar o livro só como aquela história, livro de cabeceira, não. O livro que te liberte, principalmente dessa história de você querer ficar só naqueles mundinhos de frasezinhas curtas. Eu acho que a gente tem que realmente incentivar. E aí eu queria que você me falasse sobre esse reconhecimento nesse espaço tão interessante nacional. O que tudo representa para você hoje? Olha, eu me sinto primeiro muito gratificada, sabe, Vanusa? Porque, embora eu tenha muito respeito pela arte dos artistas que já são falecidos, eu gosto muito eu acredito realmente muito quando a gente diz que é preciso estar em cima dos ombros de gigantes, eu não vou lembrar de quem é essa frase, para poder enxergar mais longe. Só que eu acho que a gente peca um pouquinho na valorização de quem está produzindo agora. Sabe aquela coisa de você esperar a pessoa falecer para poder valorizar o que ela produziu? Se a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas que estão produzindo agora, de ter um bate-papo como esse, de quem está escrevendo, para evitar depois o que foi que o autor quis dizer, essa discussão que já é tão capenga. E eu me sinto realmente bastante satisfeita com esse reconhecimento, e mais do que isso, eu acredito que eu possa servir como uma referência para as pessoas que têm interesse de continuar fazendo. Porque, Vanusa, eu sempre digo o seguinte, eu sempre me questiono, aliás, onde é que estão as nossas artistas? Porque eu participo desses festivais e eu não encontro essas mulheres. Eu era a única piauiense no Loba Nacional, Festival Loba. Só tinha eu de piauiense, sabe? Foram mais de 600 inscritos. Nossa. E aí eu fico um pouco triste com isso, porque nós temos grandes artistas aqui em Teresina, aqui no Piauí, nós temos grandes escritores. Nós temos muitos escritores, a gente traz muitos profissionais para cá. Eu vou falar da literatura, que é a minha praia, né? Eu conheço, assim, escritores incríveis, mas a gente não vê, e isso me entristece, porque é preciso sair do bairrismo, sabe? A gente precisa, é muito legal a gente ser reconhecido no nosso estado, é muito importante a gente ter a valorização dos nossos, mas eu acredito que a gente precisa furar a bolha, a gente precisa sair um pouco desse espaço, para a gente não ficar só naquela de, ai, Torquato Neto saiu do estado, Torquato Neto saiu do estado, mas por que a gente também não pode sair? Com certeza. Por que não pode ser referências gigantes e positivas para dentro do nosso estado? Mostrar que não parou ali, né? As pessoas realmente, elas vivem de uma história que não tem que ser esquecida, porém temos que fazer novas histórias. Sim, olhar para frente, andar para frente sem esquecer as nossas bases, para a gente estar sempre certo de que nós temos ancestrais, nós temos um solo que nos sustenta, nós temos raízes que nos dão força, nós temos onde nos segurar, mas a gente se segura para poder crescer mais, para poder ir para frente. Então, essa premiação, para mim, ela é mais do que o reconhecimento da qualidade do meu trabalho, porque, de novo, nós temos grandes artistas
super talentosos aqui, e ser vencedor num prêmio como esse não quer dizer que você é melhor. Quer dizer apenas que naquela circunstância, naquela situação, o seu trabalho foi escolhido. Já te acho gigante só por isso. Você aborda temáticas interessantes como, por exemplo, empoderamento feminino, desafios da mulher, da mãe. Me fala um pouco disso. Olha, como é que eu te digo isso? Nós vivemos eu acho que chama woke, né? Essa cultura que a gente vive agora, que é trabalhar com essas questões das minorias, e querendo ou não, as mulheres ainda são minoria, apesar de serem maioria, mas apesar disso, me parece que essas discussões elas ainda são muito superficiais, Vanusa. As discussões da negritude, dos quilombolas, dos indígenas, dos ciganos, das mulheres, ainda são muito superficiais. Apesar de ter da coisa estar se insurgindo, da coisa está em efervescência dos LGBTQIAPN+, apesar disso, elas ainda são muito superficiais, ainda é muito latente. Por quê? Porque foram séculos e séculos de esquecimento, de desvalorização, de subalternidade. E é por isso que eu parto do meu lugar para abordar temas femininos, temas que estão relacionados à temática das mulheres. O livro do meio, né, a face ali no painel de vocês, A Face Atravessada no Espelho, ele traz questões relacionadas ao interno da mulher, sabe? Experiências. É um livro muito experimental, Vanusa. Esse livro do meio, ele é muito experimental. O do lado esquerdo, que é o segundo, ele traz muita coisa da maternidade, a maternidade sem filtros, a maternidade de maneira crua, com todas as belezas e com todas as dores que eu consigo enxergar. E o livro de lá, ele é que é o livro vencedor. Esse livro ele é carregado. Esse livro ele trata de abuso, violências. Ele trata bem atual, né? Infelizmente. É muito triste dizer, mas tem que ser realista. Bem atual. A gente vê grandes mulheres nas redes sociais que fazem um trabalho belíssimo. A gente não pode deixar isso cair no esquecimento, porque por incrível que pareça, existem algumas informações que elas são vistas, mas elas são esquecidas. E aí quando você faz um livro como este, ele marca. Vanusa, eu estava conversando, isso aqui que a gente está falando está fazendo eu lembrar de tanta coisa. Eu estava conversando com meu marido na semana passada, há 2 dias atrás, semana passada não, há 2 dias atrás. Por que as mulheres, vou falar das mulheres, por que as mulheres optam por não falar de determinadas violências? Sim. Existem muitas campanhas, denuncie, fale, não fique sozinha, você não está sozinha, não fique calada. Mas por que ainda assim existem tantas mulheres que não falam sobre isso? Eu tenho algumas teorias. E uma dessas teorias, Vanusa, é que as pessoas elas não estão realmente disponíveis. Existe uma campanha muito grande de divulgação em prol da verbalização do que está acontecendo. Mas será que as pessoas estão realmente dispostas a ouvir? Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu acho interessante você falar sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Quantas vezes você, Vanusa, já passou por uma situação em que você pelo menos já vislumbrou alguma coisa do tipo: nossa, fulana tá vivendo uma situação tão complicada, o marido dela bebe tanto, a filha tá se desvirtuando, e a pessoa responde: poxa vida, deve estar sendo tão difícil. Mas e aí, o que tu vai fazer esse final de semana? Muda totalmente o foco, né? Porque as pessoas não querem saber. Muita frieza. As pessoas não querem saber, a verdade é essa. Infelizmente, a verdade é essa. Passa despercebido, né? Passa despercebido e é só uma comunicação no meio de tantas outras. Eu costumo... Eu sou bem dura, Vanusa, com algumas coisas. Sou tolerante com muitas, mas com algumas eu sou bem dura. E uma das coisas com as quais eu sou muito dura é o seguinte: eu acho um pouco infantil o cancelamento de gente morta, sabe? Esse cancelamento de Monteiro Lobato, esse cancelamento de Michel Foucault, cancelamento de gente que já foi dessa para uma melhor. E quem está aqui agora
fazendo as coisas, abusando, violentando, agredindo, vilipendiando, roubando, assediando. E essas pessoas que estão fazendo isso agora, que você pode fazer alguma coisa agora por quem está abusando dessas mulheres, você faz o quê? Você vira as costas, você ignora, você finge que não está vendo, porque é isso que acontece. O Ventre da Medusa fala sobre isso, fala sobre esse silenciamento, sobre essas mulheres que elas são vítimas de todo tipo de absurdo e as pessoas simplesmente não estão nem aí. Agora, Denise, quando você fala assim, uma das coisas você chama atenção, que o seu livro vire palestras. Você já parou para pensar nisso? Seu livro vire palestras, que seu livro chame outras mulheres, que seu livro seja um engajamento de libertação, né? Quantas mulheres, talvez, que não são ouvidas, com uma mulher que enxerga como você enxerga, vai fazer outras mulheres enxergarem dessa forma também. Você sabe que quando eu vejo você falar dessa forma, eu acho extremamente interessante e ao mesmo tempo eu acho assim extremamente corajoso, porque, por incrível que pareça, se fala, mas na prática se abandona. As próprias autoridades muitas vezes ficam cegas ao que o mundo está mostrando. E as pessoas acabam sendo medrosas diante de várias situações. Então, assim, o que você está falando é muito interessante. Que um livro como esse seja lido por você, mulher, por mim, por nós, e que a gente ganhe voz junto com uma mulher como você, que tem esse pensamento, porque assim, sabemos que é real. Sempre no mundo tem alguém que faz algo diferente para que outras pessoas possam ter a coragem. Então eu acho que esse teu livro, ele é libertador e é uma voz de socorro. Eu espero que ele seja recebido e quem sabe, né, transformado em palestras. Quem sabe não, bora lá. Eu acho que sim, eu acho que esse livro pode sim virar palestras. E a gente vê tantas palestras, desculpa dizer, de tantas futilidades. Tantas palestras que são extremamente caras, pagas pelo povo para se ouvir. Tanta gente que não tem opinião formada e positiva, nem vivenciada, muito bem esclarecida. E que está aí no mundo e todo mundo pagando caro. Então acho que é um momento da gente entender que as pessoas têm que amar realmente umas às outras. E quando eu falo amar umas às outras, é dar essa liberdade de você poder ouvir, ser ouvida e na prática a coisa acontecer. Na prática a coisa acontecer. Eu gosto muito dessa ideia da praxis, sabe, Vanusa? Porque, engraçado, outro dia eu estava escutando esses grupos de WhatsApp da vida e a pessoa disse assim, eu não apoio artista homofóbico, eu não apoio artista que produz uma arte assim, produz uma arte assada, um artista que já foi dessa para uma melhor há muito tempo. Mas a mesma pessoa que tem esse tipo de discurso é a pessoa que vai para um show de um indivíduo que é sabidamente um agressor de mulheres. Isso para mim não entra na minha cabeça. Para mim isso é completamente contraditório. Muito vazio, né? É algo desvaloroso. E principalmente nós mulheres, para a gente conquistar esse tal respeito que a gente tanto quer, começa por nós. Com certeza, é a coisa de você sair do discurso e começar a ir para a prática, não é? Muito bom. O Ventre da Medusa, só para terminar um pouquinho de falar sobre ele, eu apresento ele em duas partes, vamos usar. A primeira parte, as mulheres são vilãs, elas são como a Medusa ela é vista no senso comum, que é aquele ser monstruoso e bestial. E na segunda parte, como ela realmente foi, na primeira parte, na primeira etapa da vida dela, que é uma vítima, que a Medusa ela foi vítima de Poseidon. Então, a proposta é reescrever esse mito de uma maneira contemporânea. Por isso que a capa é a Medusa com a cabeça de Perseu e não Perseu com a cabeça da Medusa. Muito interessante. E fica aí um alerta, né, para que as mulheres se valorizem e possam valorizar grandes homens. Sim. Né? Porque acho que quando você se valoriza, você conquista grandes homens.
Com certeza, não dá para ficar, Vanusa, nesse discurso de achar que o feminismo ele é feito só por mulheres, não é. O feminismo, a gente precisa dos homens. Com certeza. A gente precisa dos homens. De grandes homens, né? De homens que estejam dispostos a estar nessa luta junto com a gente, sabe? Porque os nossos maridos, os nossos companheiros, os nossos pais, os nossos irmãos, eles têm amigos, eles têm parentes. E quando eles estão na mesa de bar, eles estão entre eles. E nós temos filhos. Se alguém agredir uma mulher, é um deles que pode defender. Verdade. A gente não vai estar lá para falar nada. Se o meu marido estiver numa mesa com os colegas dele e alguém falar um absurdo, ele vai poder defender. Verdade. Ainda que não seja sobre mim, ainda que não seja sobre a mãe ou sobre a irmã dele. Mas uma mulher, ele pode defender. E é por isso que a gente precisa dos homens. Não dá para ficar nesse discurso assim muito idealizado de que não sou muito a favor dessas feministas também que odeiam homens, concordo sabe? Plenamente com você. Eu acho que a gente tem que valorizar homens de verdade. Papai já me dizia, minha filha, é forte o que eu vou falar. Homem de verdade é para ser valorizado. Aquele que não é homem, que eu não vou dizer a palavra que meu pai disse, esse de verdade tem que se colocar no lugar dele. E a gente é que coloca esses homens no lugar deles. A partir do momento que você se valoriza, só vem para perto de você pessoas que você valoriza também. Muitas vezes não acontece. Infelizmente, há situações e situações, mas a partir do momento que você se ama, se valoriza, você sabe valorizar outras pessoas que são importantes tão quanto. E a gente tem que realmente criar uma sociedade de valor, para que a gente tenha homens de valor perto da gente também. Eu acho que você está de parabéns com esse livro, eu espero que ele vire palestra. Muito obrigada. E que você possa ter esse pensamento. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que nessa vida, tanto tem péssimas mulheres, como tem péssimos homens, como também tem grandes homens e grandes mulheres. Não podemos classificar todos como iguais. Eu não concordo. Eu também acho. E acho também que esse processo de valorização que você falou que é necessário para as mulheres é um processo muito longo, Vanusa. Sim, eu sei. Muito longo, porque... É verdade. Não é fácil, você não consegue enxergar determinadas coisas. Não, porque ele parte desde de coisas simples até coisas mais complexas. Verdade. Quando, por exemplo, o teu filho gosta de uma blusa cor-de-rosa e você diz que ele não pode vestir porque é de menina, por exemplo. Ou quando a tua filha gosta de brincar de carrinho e você diz que não, que isso é coisa de menino. Ou quando, por exemplo, como eu já vi acontecer, a pessoa vai dar de presente para o menino, dá de presente um jogo, e para a menina ela dá uma vassourinha, um fogão. Esses são micro comportamentos que vão construindo um perfil de mulher submissa, o perfil da mulher que não se valoriza. É por isso que eu digo, é um trabalho árduo, é um trabalho longo e que é feito dia após dia, tijolinho após tijolinho. Eu tenho 2 filhos. Os 2 filhos que eu os crio para serem homens que respeitam mulheres e homens que valorizam mulheres. Mas leva tempo. Eu sei, você está certa. Quero agradecer pela sua presença. As pessoas que quiserem conhecer seu livro, como é que vai ser? Meu Instagram, @DeniseVeras1. Denise com S, o número 1 é algarismo arábico. Só lembrando, Vanusa, que a premiação do prêmio da OBE vai ser na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Eu estou muito... Ainda não tem data certa. Não tem data. Avisa pra gente quando você souber a data, pra gente convidar as pessoas a ficarem atentas, né, e irem pro teu Instagram também. Teu Instagram é? Denise Veras1. Estamos na expectativa, nos avise. Quem sabe até fazer um ao vivo de lá. Então, eu estou super aberta a patrocinadores que queiram patrocinar a ida, porque... é no Rio de Janeiro, né? Vai sair caro. Com certeza. E assim, ter patrocinador para o livro é necessário. Patrocinam tantas outras coisas, por que não patrocinar também esse livro, valorizar, né? As pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz para poder ajudar?
Pode me procurar diretamente no Instagram também, @DeniseVeraZum, porque Pronto. por lá ela passa pode todas as informações. ela pode me mandar o direct, por lá eu dou o número do meu WhatsApp, Tá lá certo. a gente pode conversar melhor, porque a cultura ela é trabalho também, Vanusa. O escritor, a gente precisa sair desse lugar de que a escrita ela é um lugar de romantização, sabe? Que vem a inspiração e a musa tá aqui perto da gente, a gente não é assim. É um exercício, o músculo é um cérebro, a gente precisa exercitar, a gente precisa produzir da mesma forma que o bailarino precisa ensaiar, e os cantores, a arte ela é um trabalho também. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença. Aproveita enquanto eu vou batendo um papo com ela aqui, a gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já.